Se você quer saber quanto que custa para transformar o seu MEI no empresário individual, transformar numa ME, ou também pode transformar numa LTDA, né? Quanto que custa, quanto que você vai pagar a partir do momento também que você virar o ME, esse vídeo é completo, eu vou te explicar todos os custos, as taxas, as obrigações que você vai ter, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, ativa as notificações para você ficar a par de todas as novidades e bora pro conteúdo. Então, quando você tá migrando, né? Você pode ter migrado tanto pela Receita ter excluído você, pelo ter extrapolado o faturamento, ou de ofício que você viu que você já atingiu os limites e aí você está migrando. Essa migração que a gente faz diretamente no site da Receita, que é pedindo a exclusão, né? A exclusão do MEI para virar um ME não tem custo. A gente faz diretamente, faz um processo diretamente no site da Receita, né, no ECAC, e a sua empresa já é transformada e automaticamente ela já vira um empresário e já está enquadrada no Simples Nacional. Esse é o primeiro ponto, beleza. Só que acontece, e aí a partir desse momento você tem que mudar a sua situação lá na junta comercial. A junta comercial é um órgão que regulamenta todas as empresas, contratos, né? E aí você precisa mudar o nome. O nome do MEI ali, aquela razão social do MEI, é o nome e um CPF. Então quando você já transforma tanto no empresário ou numa LTDA, aquela razão social muda, né? Fica uma razão, normalmente, ou as iniciais do seu nome, o serviço que você presta, fica algo mais profissional, fica como uma empresa mesmo. Só vou explicar uma particularidade que muita gente fala assim: ah, vamos abrir um empresário, né? Empresário é mais barato. Esse regime empresário, que é o 2135, que é o mais barato, né, para você transformar, para você virar um ME, esse regime, na parte jurídica, o que acontece? Se você tiver um processo, exemplo, todo mundo que abre um negócio está correndo risco de fechar o negócio. Isso é um fato, não estou falando que você vai fechar, mas que eu posso fechar, que qualquer pessoa pode fechar, porque empreender no Brasil não é para amadores, não é fácil. É um percentual gigantesco de empresas que fecham em até 2 anos, entendeu? Então você tem que se preparar que pode acontecer isso com você. Não estou falando que vai, e que você também não pode deixar acontecer, mas pode acontecer, você tem que estar preparado para isso. E aí, se não der certo, você vai ter que recomeçar. Só que acontece, quando você é um empresário, se porventura você sofre um processo jurídico e você tem um empresário individual, então todos os seus bens, pessoa física, vincula a empresa. Então o seu carro, a sua casa, a sua conta bancária pessoal, tudo vincula a empresa. Então o processo vai ser como se fosse pessoa física. Quando você abre uma LTDA, que o capital limita aquilo, o processo limita o seu capital social da sua empresa. Então, por exemplo, você abriu uma empresa LTDA, outro regime. Você colocou que você tem um capital social de 50 mil, 40 mil, sei lá, 20 mil. O processo judicial vai vincular o patrimônio que você tem na sua empresa. Então, a sua pessoa física, seu carro, a sua casa, a sua conta bancária pessoa física não vai vincular no processo. Então, é muito interessante você ter esse estudo jurídico e entender que existem diferenças, tá? Por exemplo, uma taxa para você transformar, né, para o empresário individual é mais ou menos aqui no meu estado é uns R$230, tá? Aí depende do estado que você tá, mas isso vai variar de 180 até uns R$350, beleza? Essa é a taxa do empresário. Para você transformar no LTDA é um pouco mais, mais ou menos aqui no meu estado é 454. Então quer dizer, é R$200 a mais, tá? E provavelmente vai ser também isso, os R$200 a mais. Só que assim, você está abrindo uma empresa que você tem uma segurança jurídica, então é um pouco melhor. E também, exemplo, quando você tem uma LTDA, os bancos, os órgãos, o banco, né? Os bancos te olham de forma diferente. Você não é um empresário, você já é uma LTDA, um regime jurídico diferente, então você consegue mais crédito, consegue mais benefício. Só queria explicar isso para você entender o que é a diferença jurídica, tá? De um empresário, de uma LTDA. Então a taxa, eu falei para vocês, pode variar de 200 e pouco até uns 300 e pouco o empresário. A LTDA é um pouco mais caro, beleza? Então a primeira obrigação é transformar na junta. Eu falei para vocês. Agora a segunda obrigação que você tem que ter
Para você abrir uma empresa hoje, você precisa assinar um contrato. Só que hoje os contratos são todos digitais, não tem mais contrato físico igual antigamente. Antigamente a gente assinava, fazia o contrato ali do empresário ou o contrato social da empresa e assinava, reconhecia a firma e levava na junta. Agora é tudo digital. Então você assina esse processo digitalmente, tá? Muitas juntas comerciais estão aceitando o próprio cadastro do Gov.br. Se você tiver o cadastro, o selo, né, de prata e ouro, a gente assina ali, não tem custo nenhum. Se você não tem, tem que fazer um certificado digital. Esse certificado digital é mais ou menos uns R$ 130, beleza? Então, pagar a taxa da junta comercial, ter certificado ou EGOV, tá? Agora, você vai ter um custo com esse serviço de abertura que o contador cobra. Por que o contador cobra? Porque ele vai ter que fazer um processo na junta comercial, ele vai ter que fazer um processo na prefeitura, ele vai ter que fazer um processo no estado, vai ter que fazer um processo na Receita. Então são vários serviços para você abrir uma empresa, para ter o CNPJ, para estar com o contrato social tudo redondinho, a inscrição municipal, a inscrição estadual. Então a gente cobra esse serviço, um honorário de serviço de abertura, beleza? E mais ou menos varia quanto, né? O que eu faço aqui no meu escritório? Eu cobro uma taxa reduzida para ajudar, porque são vários custos que o empresário tem, né? Então a gente cobra uma taxa reduzida para ajudar nesse processo de abertura, porque a gente sabe que não é fácil. Mas vai ter escritório que vai cobrar 800, 1.000, até R$ 2.000 eu já vi, tá? Aqui no escritório a gente cobra R$ 400 o serviço de abertura, tá? Por quê? Para ajudar o empresário, né, a abrir, a transformar a sua empresa, beleza? Abriu a empresa, você pagou o serviço de abertura, tá com o CNPJ tudo aberto, inscrição, CNPJ, agora vai ter os novos custos, porque a empresa já foi constituída, a empresa foi aberta. Então vai ter os novos custos para a gente conseguir dar continuidade na operacional da sua empresa. Então você agora vai ter que ter um certificado digital pessoa jurídica, que é o ECNPJ. Por que você precisa de outro certificado? Porque a gente falou do certificado pessoa física. É uma coisa, para abrir. Agora a gente precisa do certificado da pessoa jurídica para conseguir fazer as declarações, fazer as obrigações, transmitir essas informações para os órgãos competentes. Então a gente tem que ter o certificado ECNPJ. Tá? Esse certificado ECNPJ tem um custo aí mais ou menos de R$ 190, tá? Para você fazer, só que você faz uma vez por ano e aí já eu consigo fazer uma procuração desse certificado para o meu de contador e consigo transmitir todas as informações da sua empresa, beleza? E agora você precisa pagar o contador mensalmente. Por quê? Porque quais são os serviços do contador que ele vai fazer mensalmente? Então, exemplo, ele vai fazer folha de pagamento, mas se eu não tiver funcionário, mesmo assim tem que transmitir zerado o governo falando que você não tem funcionário mensalmente. Se você tem funcionário, aí vai ter o serviço do quê? De registrar empregado, serviço de fazer demissão de empregado, férias de empregado, fazer olerite, fazer as guias, fazer férias, fazer 13º. Então tem vários serviços com relação à folha de pagamento. Esse é o primeiro serviço. Outro serviço que o contador faz é a parte fiscal, que é o quê? Calcular imposto, mandar as guias para você, se precisar fazer um parcelamento a gente faz. Então a parte fiscal. E o terceiro serviço que a gente faz é a parte contábil, que é a contabilidade em si, os lançamentos, das suas despesas, dos seus custos, beleza? Então, esse é o nosso serviço, a gente cobra isso para fazer isso para você, para cuidar da sua empresa, para não ter multa, para você não receber notificações. Então, todo esse serviço é a nossa obrigação cuidar das declarações e da parte fiscal da sua empresa, tá? Quanto que cobra? Isso vai depender muito de quantos funcionários, vai depender se é serviço, se é comércio, se tem muito movimento, se tem pouco movimento. Mas assim, em média, quando está iniciando, sem funcionário, empresa de comércio, R$ 397, empresa de prestação de serviço sem funcionário, R$ 297. Isso é inicial no nosso escritório para tomar conta. Lembrando que o nosso escritório não é um escritório digital, é um escritório que atende todo o Brasil, mas você vai falar com pessoas, você não vai falar com sites, com robô, com automação, vai falar comigo, com a minha equipe, beleza? Quais são os outros custos que você vai ter agora? Alvará, taxas de alvará de funcionamento, tá? Você vai pagar uma taxa uma vez por ano
para você ter o alvará de funcionamento que vai para a prefeitura, né? Normalmente é 150, 160 reais, paga uma vez por ano para você poder ter o alvará lá exposto na sua empresa. Tem algumas atividades que a prefeitura não cobra taxa de alvará, tá? Então tem que ver se a sua empresa se enquadrar, não vai ter taxa. Se não, vai ter que pagar uma vez por ano, tá? E o outro custo é o INSS. No MEI, naquela guia que você pagava, estava incluso o INSS seu, aquela taxinha. Agora não tá mais. Agora desmembrou, você não tem mais INSS e você vai ter que pagar imposto do seu faturamento. Então, os custos com o INSS que você vai ter, você tem que ter um prolabore seu para você contribuir para a Previdência. A legislação pede que seja de no mínimo um salário mínimo. Então, se você for pagar sobre um INSS para você, para sua aposentadoria de um salário mínimo, é 11%, tá? Então, hoje o salário mínimo é 1.412 ou 1.420 vezes 0,11%. Vai ser mais ou menos R$155 você vai pagar de INSS por mês de um salário mínimo. Se for 2 salários, você vai pagar 310 mais ou menos, tá? Então você vai ter esse custo com o INSS. Pode ser que fale, mas eu não quero contribuir. Beleza, a gente pode deixar sem o prolabore e você não tem esse custo. Aí só faz retirada de lucro, tá? Mas o certo é você contribuir se acontece alguma coisa, né? Você tem direito a se afastar pelo INSS. E agora você vai pagar o Simples Nacional, que é o imposto sobre a sua venda ou seu faturamento. Por exemplo, se você for comércio, você vendeu ali 10 mil, você vai pagar uma alíquota de 4%, que é mais ou menos R$400. A gente consegue redução nisso, tem vários produtos que a gente pode reduzir. Se for serviço, é 6%. Então você vai pagar aí R$600 de imposto, tá? Mais ou menos. Tem algumas atividades que é um pouco mais, um pouco menos, mas em geral é isso. Eu sei que empreender não é fácil, é caro, custoso, mas você precisa ser organizado, você precisa ter uma contabilidade que vai te ajudar. Então a gente está aqui para te ajudar e te passar todas as informações de forma completa. Eu tenho certeza que você não vai cometer nenhum erro, não vai ser multado e vai prosperar, porque você está fazendo tudo certinho, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou, sugestões para os novos vídeos, compartilha, gente, comenta, dá seu joinha, ajuda esse vídeo a chegar para mais empreendedores e até o próximo vídeo.